Fala galera, Brian Souza na área. Hoje a gente vai ver se realmente é possível estudar para o Banco do Nordeste e para a Caixa Econômica ao mesmo tempo. Beleza? Então, sem enrolação, vamos começar aqui desenhando a nossa linha do tempo. Eu acho que quando a gente visualiza algo, fica um pouco mais fácil de entender. Aqui temos duas informações validadas e duas informações que a gente estima, né? Quais são as duas informações que a gente tem validada? Edital do BNB, lançado agora em janeiro, com a prova para abril, que é um abril quase maio, né? Porque é no final de abril. Mas vamos lá, a gente tem o edital agora em janeiro, com a prova para abril, a gente tem aí basicamente 3 meses para se preparar. E nós temos duas informações que são estimativas, né? A gente imagina que o edital da Caixa saia por agora em fevereiro e que tem um período de 4 meses para a prova, que seria em junho. Tá? Então vamos considerar esse cenário para nossa análise, que é um cenário bem possível, pelo menos é o que se imagina, né? Quando o BNB já tendo, né, a informação precisa, porque o edital já saiu, e a da Caixa sendo essa estimativa. De forma bem sincera, ter 3 meses para estudar para um concurso, né, e pensar em 2 meses para outro, né, que seria você focar apenas no BNB até abril e depois se preocupar com a CEF, é algo viável, mas que eu acho que pode te complicar um pouco, pode ficar um pouco maçante, né? Então aí vem, né, a questão de tentar estudar os dois no mesmo momento, os dois, né, em conjunto, ver se isso é possível ou não. Como que a gente chega nessa conclusão? Se é possível ou não? Primeiro ponto, analisando a banca que vai fazer o concurso. Aqui a gente tem uma notícia positiva, né? Quem vai fazer do BNB é a Seis Gran Rio e da Caixa Econômica também. Então, em termos de ambientação de linguagem, você não vai precisar se adaptar a um ou ao outro. Você vai fazer questões da Seis Gran Rio, você vai estar estudando tanto para o BNB quanto para a Caixa Econômica. Então, o fato da gente ter a mesma banca organizando os dois concursos é extremamente positivo para a gente. Mas será que só essa informação é o suficiente? Não, tá? O que, que a gente precisa também considerar? A composição do edital. Brian, mas aí eu tenho um problema, porque eu tenho o edital do Banco do Nordeste, beleza, eu sei o que tem ali nele, mas eu não tenho o edital da Caixa. Eu vou ter que esperar o edital da Caixa sair para fazer essa análise? Não. Você pode, né, recorrer a uma técnica que eu já bati muito aqui na tecla, que é de se apoiar em editais anteriores. Dificilmente um edital de uma mesma instituição sofre muita modificação entre um concurso e outro, a não ser que tenha muito tempo entre um concurso e outro. Poxa, Brian, mas o último concurso da Caixa foi lá em 2014, foi outra banca. Eu não posso usar esse edital como referência. Concordo com você, mas você está se esquecendo de uma coisa. Em 2021, a Caixa Econômica fez um concurso específico para pessoas com deficiência e um conteúdo bem alinhadinho e já no padrão da Sesgran Rio. Então você pode pegar esse edital de 2021 e utilizá-lo como um base. Provavelmente o edital da Caixa venha muito dentro desse modelo. Então o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma comparação entre o edital do BNB e esse edital da Caixa e ver se realmente a gente pode estudar para os dois. Eu pensei sinceramente em fazer uma apresentação bonitinha, gráfica, para simplificar as informações para vocês, mas eu acho que é fundamental que você, como um concurseiro, se habitue a ler o edital. Então a gente vai fazer essa leitura realmente com os editais abertos. Então já estou aqui, eu tenho aqui os dois editais, tá? Deixa eu tirar aqui da tela cheia. Eu estou com os dois editais, deixa eu ver se prejudicou a leitura. Acho que se eu aumentar mais um pouquinho, acho que assim fica bacana. Então, esse edital que eu estou aberto agora é o do BNB e esse outro daqui é o da Caixa que eu já vou aumentar daqui a pouquinho, tá? Então, primeiro vamos olhar o edital do BNB, que é o que me importa, que é o edital que eu tenho realmente já lançado, né? O que eu quero estudar, é meu primeiro desafio. Quais são as matérias que eu preciso estudar? Conhecimentos básicos, língua portuguesa, beleza? Matemática, raciocínio lógico e quantitativo.
tá bom? Eu não vou olhar ainda essa parte de dentro, tá? Isso daqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu quero ver matéria realmente, sim, os temas principais. Preciso ver língua portuguesa, eu preciso ver matemática e raciocínio lógico, e eu preciso ver muito conhecimento bancário, que está em conhecimento específico. E só isso. Então, o edital do BNB, ele é bem sucinto, né? Eu vou falar de português, de matemática e de conhecimento bancário. Tudo bem, né, que aqui na parte de conhecimento bancário é muita coisa, né? Eu vou precisar dar uma destrinchada nisso daqui a pouquinho. Mas, em lato sensu, português, matemática e conhecimento bancário. E o que teve na prova da Caixa para técnico bancário, tá? Olha, de conhecimentos básicos teve língua portuguesa, teve matemática financeira e teve conhecimentos bancários. Opa, língua portuguesa, beleza, tem no BNB. Conhecimentos bancários também, beleza. Matemática financeira eu não vi, será que tem? A gente vai olhar junto. Só que isso era só da parte de conhecimento básico. Da parte de conhecimento específico, né, para técnico bancário, que é o que a gente está fazendo a comparação, também pedia noções de probabilidade e estatística, conhecimento de informática e atendimento bancário. O que eu já consigo perceber claramente aqui? É como se o edital do BNB fosse só essa parte, né? Língua portuguesa, conhecimento bancário e matemática no lugar de matemática financeira. Então, eu já consigo vislumbrar que tudo que eu estudar para o BNB, eu vou usar aqui. Mas tem muita coisa aqui na caixa que ela pede, né? Probabilidade estatística, conhecimento informático, atendimento bancário, que não tem no outro edital, que eu vou precisar estudar depois. Para facilitar isso, ó, vamos voltar aqui no Excel que eu fiz de base, é mais ou menos isso daqui, né? Olha, no BNB eu tenho língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos bancários. E aqui, dentro da caixa, eu tenho essas 3 matérias que eu não tenho lá. Então, eu já sei que no meu cronograma de estudo, probabilidade estatística, conhecimento informático e atendimento bancário, eu não vou conseguir estudar concomitante com o BNB. Tranquilo, tá? Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar aqui na minha estrutura de tempo, né? Nesse período daqui, e estudar, por exemplo, informática, né? Estudar estatística e estudar atendimento bancário. Beleza, eu já tenho então mais ou menos esse desenho daqui. Se eu for pensar em matérias para estudar, o que é exclusivo da Caixa Econômica eu deixo para ver depois do BNB e eu vou trabalhar as outras matérias nesse período. Beleza, só que vamos lá. Então eu já vi aqui que uma parte eu vou precisar postergar, se eu quiser focar só no BNB. Só que agora eu tenho que olhar se isso daqui conversa de fato, né? Será que o que cai de português no BNB é o que cai de português na Caixa? Será que o que cai de conhecimentos bancários no BNB é o que cai de conhecimentos bancários na Caixa? A gente vai olhar. Vamos começar por português? Eu acho que português é um pouco mais fácil, né? Então aqui, ó, português, Banco do Nordeste. Eu tenho compreensão e interpretação de texto. Se eu for olhar aqui no da Caixa, eu também tenho compreensão e interpretação de texto. Beleza. Se eu for olhar aqui, eu tenho reconhecimento de tipos e gêneros textuais. No da Caixa eu tenho tipologia textual. Ah, tá diferente. Não, mas é a mesma coisa. Tipologia textual é a mesma coisa que eu conseguir reconhecer os tipos e gêneros textuais. Perceba que isso é muito comum, né? Tá falando a mesma coisa com termos diferentes. Mas basicamente tudo que tem em português no BNB tem na Caixa. O que muda são exatamente as formas de falar. E é isso que assustou muita gente. Que esse edital do BNB ele veio com os termos mais difíceis. Por exemplo, ó, domínio da estrutura morfossintática do período. Caramba, eu li isso e falei, eu não faço ideia do que seja isso. Só que esse é o item 5, né?
Aí ele vai dividindo, ó, item 5.1. Então, dentro dessa estrutura morfossintática, eu tenho que estudar o emprego das classes, eu tenho que estudar o que? Ó, empregos de sinais de pontuação, eu tenho que estudar emprego do sinal indicativo de crase, que se eu for olhar no edital da Caixa, é exatamente o que tem aqui, ó, pontuação, né? Tem a questão de indicativo de crase. Então, olha que por mais que a linguagem esteja diferente, a forma é basicamente a mesma. Ah, Brian, então português, eu estudar para o BNB, eu vou estar estudando para a Caixa? Exatamente, estudar para o BNB você vai estar estudando para a Caixa. Ah, Brian, mas poxa, na Caixa tem matemática financeira. E não tinha no BNB. Será que não tinha? Vamos dar uma olhadinha agora no edital do BNB. Na parte de matemática. Realmente, ele fala de números reais, ele fala de proporcionalidade, de algumas coisas que não tinha, análise combinatória. Nossa, binômio de Newton, eu odiava isso. Tem aqui algumas coisinhas. Mas, olha aqui o item 6, matemática financeira. Então, dentro da parte de matemática que você vai estudar para o BNB, você já vai usar para a parte de matemática financeira o que você vai precisar para a Caixa Econômica. Então, estudar essa parte de matemática também vai estar te acelerando lá no estudo de matemática financeira da Caixa. Beleza, Brian. E a parte de conhecimentos bancários? A parte de conhecimentos bancários muda um pouquinho. Por quê? Tem algumas coisas que são específicas do BNB. Por exemplo, essa parte aqui ó, de operações de crédito bancário. A gente até vê alguma coisa na Caixa, mas é que ele perde um pouco mais específico. Da mesma forma que tem algumas coisas na Caixa que aqui não pede, tá? Se você fizer essa leitura do edital, você vai conseguir enxergar. Por exemplo, ó, aqui no da Caixa, a gente tem toda a parte de atualidades do mercado financeiro, como Internet Bank, Mobile Bank, Open Banking, que também tem lá no BNB, mas aqui, ó, na Caixa ele pede mercado de câmbio. E bastante questão de mercado de câmbio, é uma coisa que não tem no BNB. Mas, em geral, quando eu falo de sistema financeiro nacional, dessa parte aqui ó, dos bancos na era digital, né? Se eu for dar uma olhadinha em questão de mercado bancário, em produtos bancários, que lá está escrito como serviços, se eu for olhando ponto a ponto, eu vejo que 80% desse edital de conhecimentos bancários do BNB eu vou aproveitar para a Caixa. Então, estudar para o BNB, provando para você aqui com a leitura dos dois editais, é estudar para a parte de conhecimentos básicos da Caixa, tá? Significa que você vai estar 100% preparado quando surgir um concurso da Caixa? Não, porque a gente tem, né, voltar aqui, a gente tem algumas matérias que devem aparecer no edital da Caixa que você não vai enfrentar agora no BNB. Mas nenhum do seu estudo para o BNB, né, ou botar 90% do estudo para o BNB como um todo, pegando português, matemática e conhecimentos bancários, você vai aproveitar. Tirando aquela parte ali de operações de crédito que eu mostrei, do código de ética do BNB, da política socioambiental do BNB, né, que são coisas específicas, né, da instituição, o restante todo, o conhecimento você vai levar para a Caixa. Então você consegue sim estudar para os dois. O que você precisa organizar é isso, tá? O que eu faria, tá? O que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Deixa eu limpar isso daqui. Em fevereiro agora, eu faria um estudo meio híbrido, tá? Em fevereiro agora eu faria um estudo meio híbrido. Para quê? Para eu começar a ter uma base. Então, aqui eu estudaria 80% mais ou menos. Então, eu vou botar assim, ó, 80% BNB e 20% das matérias da Caixa, tá? Eu faria algo nessa linha, ou então 70% BNB e 20% Caixa, enfim. Mas eu tentaria em fevereiro dar o foco maior para o BNB, porque a prova está mais recente, mas eu começaria a dar uma olhadinha em alguma coisa de informática, alguma coisinha de atendimento, pelo menos para eu ir me acostumando com a matéria, tá? E eu levaria essa lógica para março, tá? Eu levaria essa lógica para março. Em abril eu daria um foco no BNB. Tá? Eu daria um foco no BNB. Por que isso? Porque estudar para o BNB é estudar para a CEF.
né? Só aquela parte que a gente estuda para CEF que não serve muito, né? Mas eu faria isso pelo menos para eu conhecer a matéria, para eu já ter os meus pontos de dificuldade, né? Para eu já encontrar um professor que eu gosto. Então, vale a pena sim você investir um tempozinho na CEF. Em abril, você pode fazer, por exemplo, a primeira quinzena, né, estudando mais para o BNB, mas vendo um pouquinho das matérias da CEF, e na última quinzena focar no BNB, para você ir realmente quente para a prova. E aí aqui a gente viria com foco na CEF, principalmente naquelas matérias, atendimento, informática e probabilidade estatística. E é óbvio, né, que isso pode ter algum ajuste, alguma modificação com o lançamento do edital da CEF. Imagina que o edital da CEF saia, por exemplo, ele não saia aqui, ele venha para março, e aí a prova não seja aqui, a prova seja em julho, por exemplo, né? Seja em julho, por exemplo. Vamos imaginar esse cenário. Cara, aqui já fica muito melhor. Por quê? Porque você teria 3 meses para se preparar completamente para o BNB, né? E você teria mais 3 meses para se preparar completamente para a Caixa. Então aí você poderia dar um foco no BNB desde agora e depois da prova realmente voltar o seu canhão para a CEF. Então vai depender muito, né, dessa organização de tempo do edital da CEF e de quando que vai ser a prova. Mas pensando, né, no cenário mais provável, o que a gente tem é isso daqui, tá? O cenário mais provável é esse desenho daqui e eu iria por essa linha, tá? Então dá para estudar para os dois, né? Até porque estudar para o BNB e estudar para a Caixa, eu acho que você consegue fazer isso. Obviamente que isso aqui é uma sugestão, tá, de cronograma, você pode ajustar. Não, Brian, eu tenho muito pouco tempo para estudar, eu só vou conseguir estudar para o BNB. Cara, foca então no BNB até abril e depois se vira para fazer a parte que você ainda não estudou para a Caixa. Não, Brian, eu tenho muito tempo livre, então você pode estudar todas as matérias e só no finalzinho de abril focar para o BNB. Cada pessoa tem uma realidade, é muito difícil eu conseguir abranger todo mundo. Mas a lógica principal, né, o cerne da questão é organizar as matérias dentro do teu tempo. Se você conseguir fazer isso, com certeza você consegue fazer as duas provas. E digo mais, quem fizer o concurso do BNB vai muito mais forte para o concurso da Caixa Econômica. Quem está me falando isso é experiência. Ano passado a gente teve o mesmo desenho, concurso do Banrisul primeiro e depois o concurso do Banco do Brasil. Todos os alunos que fizeram Banrisul quando foram se preparar para o Banco do Brasil tiveram um resultado melhor. Então vale muito a pena, é uma oportunidade. Você está num momento muito propício. Se você mora na região do Nordeste ou vai fazer essa prova aí para o BNB na região do Nordeste, pega também ali um pouquinho ali de Minas, né? Salvo engano, acho que tem também lotação lá. Você está vivendo um momento muito positivo, porque você tem 2 grandes concursos pela frente e você vai conseguir otimizar muito o teu estudo, beleza? Pensando na preparação exclusiva para o BNB, eu fiz um curso que é o Aprova BNB, tá? Se você quiser fazer parte, tem o link aqui na descrição. Quem está estudando para mais de um concurso, eu tenho também o Manual dos Bancos, que é um conteúdo mais geral que atende todos os bancos. Aí vai muito do que você pretende investir. Não, Brian, eu quero uma coisa mais genérica, que eu quero ter o estudo para o BNB e para a Caixa. Eu acho que o Manual dos Bancos vai te atender melhor. Não, Brian, eu quero uma coisa super concentrada para o BNB. O Aprova BNB eu acho que vai ser a melhor escolha para você. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenha aí clarificado um pouquinho a mente de vocês. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida sobre a possibilidade de encaixe de estudo, pode deixar aqui nos comentários. Beleza? Forte abraço, bons estudos, até a nossa próxima aula.